Durante muito tempo, eu li as Escrituras. E eu lia e não entendia as Escrituras. Até que eu comecei a perceber. Eu vou falar de um tema aqui, mas eu quero hoje falar um pouco sobre paternidade. E eu comecei a entender um pouco melhor a relação na Bíblia. E eu pude agora nessa semana estar com o meu pastor e tudo que eu já imaginava foi se conectando, e as coisas foram se encaixando, e as coisas foram entrando de uma forma tão forte na minha mente. Estava eu e um irmão que está aqui comigo hoje, e eu falei para ele, cara, agora faz tudo sentido, tudo isso que a gente está vendo, porque a relação na Bíblia sempre foi uma relação de pai e filho andando juntos. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver um pai apontando para um filho. O Antigo Testamento todo vai apontando para Jesus, que é o filho. Quando você chega no Novo Testamento, você vai ver um filho fazendo tudo e apontando para o pai, para que a honra e a glória seja dada ao pai, não a ele. Jesus fazia milagres, e aí as pessoas vinham falar com ele: não me agradece, agradece ao pai, porque eu só estou aqui por causa do pai. Filipe chega para Jesus certa vez e fala assim: Jesus, mostra-nos o pai, isso nos basta. Aí ele falou: ô Filipe, tu anda comigo há tanto tempo e tu não conhece o pai? Quem vê a mim, vê ao pai. O que ele está dizendo é o seguinte: eu só sou o reflexo daquele que me enviou para estar aqui. Então a Bíblia, ela o tempo inteiro é pai e filho andando juntinhos. E quando a gente entende que essa relação de pai e filho, e aí a Bíblia fala em João capítulo 3 que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito, a palavra já está dizendo, é o único filho. Só que esse único filho, depois lá na frente, ele se transforma no primogênito, no primeiro filho de muitos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito de todos nós. Estamos juntos até aqui? Então a gente vai perceber que a mesma relação que o pai tinha com Jesus, com o filho, é a mesma relação que ele quer ter comigo e contigo. Ele vai apontar o tempo todo: olha o que o filho faz. E aí o filho, quando faz alguma coisa boa e recebe a honra, ele pega a honra, em vez de ficar com ele joga de novo com o pai. E essa é uma relação que vai acontecendo no decorrer da nossa história. Por isso a Bíblia diz que o soberbo, ele precede a ruína, porque Deus abate o altivo e o soberbo, mas ele engrandece aquele que é humilde. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: porque a humildade, você reconhece que não tem a ver contigo, mas aquele que te enviou para fazer. Então quando você cumpre um princípio bíblico, o poder de Deus se manifesta naturalmente sobre a sua vida. Essa noite a gente vai falar de algo que, assim, descortinou a minha mente. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Eu dei um tema para essa mensagem. Diz assim: ser visto ou ser útil. Porque muitas vezes você pode ser visto, mas você pode não ser útil. As pessoas podem passar por você e te ver toda hora, mas às vezes tu não tem utilidade nenhuma naquilo que você está fazendo. Mas pode ser que poucas pessoas te vejam, mas aquilo que você faz é algo tão poderoso em Deus, que aquilo marca a vida de pessoas que passam pela tua história. Então muito mais do que ser visto é ser útil. Eu não preciso ser visto, eu preciso ser útil. Deus me plantou na terra para ser útil na vida de alguém, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida da igreja. Deus me plantou nessa terra para que eu seja útil na vida de alguém. Eu não fui plantado para ser visto por alguém. Eu não venho domingo para cá para subir no altar, para ficar trazendo uma mensagem para que você me veja. Eu venho para cá para tentar trazer uma mensagem para que transforme o teu coração e mude a sua forma de viver. Eu quero ser útil na tua vida, eu não quero ser visto. Eu não quero ser todos os dias a mesma foto aparecendo no Instagram, eu pregando com o microfone. Não. Eu quero continuar recebendo as mensagens que eu recebo, dizer: pastor, como uma irmã casou ontem, pastor, muito obrigado por vocês não desistirem. Por causa das mensagens que eu recebi do altar, eu entendi, eu estou me casando, estou realizando um grande sonho. Então eu quero ser útil. Você está comigo aqui essa noite? Abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 18 até o 26. Diz assim: Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito,
porque já morreram todos que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, o cajado. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu. Preste atenção nisso. Deus manda Moisés ir até o Egito liberar o povo de Israel. Ele não manda liberar uma pessoa. Deus está mandando Moisés liberar uma nação. Mas a Bíblia diz que Moisés deve falar assim para Faraó: assim diz o Senhor, Israel, a nação, é o meu primogênito. Porque Deus sempre vai olhar para mim e para você como filhos e não como servos. Amém? Ele continua: e eu digo a você, deixe meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu. Lembra das 10 pragas do Egito? Qual foi a última delas? A morte dos primogênitos. Porque tudo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. 24, nós vamos até o 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, num lugar, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim: cara, que doideira é essa? Deus chama Moisés para ir lá no Egito libertar um povo. Ele fala para Moisés fazer os milagres que ele ensinou Moisés a fazer. Mas ele diz para Moisés que ele, o próprio Deus que está mandando libertar o povo, vai endurecer o coração de Faraó. Além disso, ele no meio do caminho, ele quer matar Moisés, que foi chamado para libertar o povo. Faz sentido para você ou não isso aí? É muito doido, né? Mas a gente vai entender melhor. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. E o 26 para fechar: assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, exaltado seja o teu nome. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu filho. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que haja uma graça especial sobre a minha vida. Que o Senhor possa trazer um nível de revelação ao coração de cada um de nós, mas principalmente um libertar na mente. Que nós saiamos deste lugar, nesta noite, daqui a alguns minutos, com a certeza de que nós não fomos chamados para sermos servos, mas nós fomos chamados para sermos filhos. E filho vai sempre receber correção, mas filho nunca recebe castigo, porque só castiga quem é Senhor, e quem é Pai dá destino. Nos ajuda nesta noite a compreender um pouco melhor aquilo que muitas vezes fica meio com dúvida na nossa mente, e que o nosso coração saia daqui completamente em júbilo, para que possamos glorificar cada dia mais e exaltar o teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte, Senhor. Mas para a gente entender Êxodo capítulo 4, coloca para mim Gênesis capítulo 17, versículo do 9 ao 14. Gênesis 17, 9 ao 14. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Pode parar aí.
Deus primeiro fala a Abraão o seguinte: Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. E toda aliança, ela tem dois lados. Quando você faz uma aliança com alguém, um voto com alguém, você tem um acordo com alguém, aliança significa aliar-se a alguém ou alguma coisa. Então, quando você faz uma aliança com alguém, você está dizendo: olha, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um tratado firmado entre eu e você. Então Deus, ele faz uma aliança com Abraão. Ele diz: Abraão, toda criança do sexo masculino, com 8 dias de vida, você vai circuncidar, você vai pegar o prepúcio e você vai cortar. Então, Deus havia dado uma ordem. E aí você lembra que Faraó queria matar as crianças. Aí Joquebede pega Moisés, coloca num cesto de betume, lança no rio Nilo. Ele vai até os pés da filha de Faraó. Lembram disso, a história? Estamos juntos? Aí a filha de Faraó vê o menino, se encanta com o menino, mesmo sabendo que ele era hebreu, que ele era judeu. Ela se encanta com o menino. Miriam, que era sua irmã, estava correndo do lado do rio, ali na beirada do rio. Quando ela vê a criança, ela fala assim: quer que eu chame alguma mulher para poder cuidar do menino para a senhora? Ela fala assim: chama lá alguém que eu vou pagar. Aí Miriam, que é a irmã de Moisés, fala com a mãe, Joquebede: mãe, consegui algo extraordinário para a gente. A filha de Faraó pegou Moisés, ela não vai matar, e detalhe, ela quer que você seja babá dele, ainda vai te pagar um dinheiro. Joquebede não acredita naquilo, mas ela vai lá. Aí a Bíblia diz que o menino, ele é criado primeiro junto a Joquebede, junto com o povo judeu, e depois de uma certa idade ele vai morar no palácio. É o que está escrito na tua Bíblia. E Moisés, ele foi criado no palácio até os 40 anos. No Êxodo capítulo 4, quando Moisés está indo cumprir uma missão que Deus havia dado, a Bíblia diz que quando Moisés para no caminho, Deus queria matar Moisés. Zípora, sua mulher, quando vê aquela cena, aquela situação toda, ela pega uma faca de pedra, ela corta o prepúcio, desculpa a expressão, mas ela pega no pênis do filho, ela corta ali, e ela pega o prepúcio e joga ali em cima, aos pés de Moisés. E ela fala assim: você é marido de sangue, você é homem sanguinário. E naquele momento a ira de Deus sai de Moisés. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito estarrecido, porque eu falei: como pode um Deus chamar um homem para libertar uma nação, e agora o próprio Deus quer matar esse homem que ele chamou para libertar uma nação? E aí eu pude entender que para Deus é muito mais importante circuncidar um filho do que salvar uma nação. Eu acho que você não entendeu, eu vou tentar te repetir. Para Deus é muito mais importante circuncidar um filho, marcar um filho com uma aliança no coração com Deus, porque no antigo pacto a aliança era feita no pênis do menino, mas no novo pacto, na graça, a aliança é feita no coração. Então, em outras palavras, pai e mamãe aqui nesta noite, antes de vocês pensarem em pregar a palavra para alguém, procure circuncidar o seu filho dentro de casa. Porque se você circuncidar o teu filho dentro de casa, o próprio Deus que fez aliança contigo vai fazer com que você restaure a vida de muitos que estão lá fora esperando você. O problema é que muitas vezes queremos pregar para os outros, mas esquecemos de pregar para os nossos. Vamos lá fora tentar libertar alguém. Eu quero fazer missões. Quer ir para onde? Eu quero ir para a África. Mas não fala com o vizinho que está do lado. A tia que mora dentro de casa não fala com ele, mas ele quer ir para a África pregar a palavra. Ele não quer pregar a palavra, ele quer sair do ambiente em que ele vive, porque o ambiente que ele vive é desconfortável. E o que eu quero nessa noite é trazer para o teu e para o meu coração, de falar um pouco sobre paternidade. A paternidade é algo muito latente, que precisa entrar forte no teu e no meu coração. Quando eu pego a Bíblia, e eu leio a Bíblia, eu percebo claramente que é um pai falando com um filho. Eu entendo que o pai, ele tem o melhor para mim. Ele não é meu senhor, eu não sou servo dele, eu sou filho dele. E se tem uma coisa que um pai quer deixar para o filho, é o melhor daquilo que ele tem. E o filho por sua vez, ele não faz as suas vontades. Ele precisa obedecer o pai e entender aquilo que o pai está dando de destino. Eu tenho 2 meninos adolescentes, eu tenho um pequenininho. E essa fase da adolescência é uma fase complicada, porque eles acham que sabem tudo. E é uma fase que, se eles não entenderem que eles sabem até alguma coisa, mas tem muitas coisas que eles ainda vão viver,
E se eles ouvirem os seus pais e obedecerem os seus pais, a aliança que Deus tem com os seus pais é a mesma aliança que os pais têm com eles. E quando eles entendem isso, eles vão viver o melhor dessa terra. Porque eles não vão passar por muitas coisas que nós já passamos. Mas perceba que muitas vezes eles desobedecem e eles vivem e eles comem coisas que são consequências das atitudes que eles tomam. Assim é a minha vida, e eu quero que você olhe para esses adolescentes, mas que você se veja como adolescente diante do teu pai. Muitas vezes você toma decisões e atitudes que não são condizentes com aquilo que Deus tem para você. Porque você, entenda bem, Moisés ele queria libertar uma nação, mas ele não cumpriu um propósito. Por isso que a Bíblia diz que para Deus é melhor obedecer do que... Deus não estava preocupado com o sacrifício que Moisés ia fazer de lá. Deus estava querendo que Moisés obedecesse, porque Moisés jamais iria libertar um povo se a obediência não entrasse no seu coração. Se nós não entendermos o que é obediência, se nós não entendermos o lugar aonde o Senhor quer nos levar, de nada adianta nos reunirmos aos domingos. A Bíblia, ela é um manual de vida, mas a Bíblia, a letra sem o Espírito de nada adianta. Eu posso ser um teólogo, conhecer todas as Escrituras, mas se o Espírito de Deus não habitar sobre a minha vida, de nada adianta a letra vai me matar. Por outro lado também, de nada adianta eu rodopiar, falar em línguas, dar cambalhota, profetizar, se eu não conhecer as Escrituras. Por isso é uma mistura entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o Espírito testifica. Quando eu entendo aquilo que a Bíblia diz, e quando o Espírito de Deus ele habita dentro do meu ser e começa a fazer morada em mim, eu começo a tomar decisões. E quando eu chego em ambientes, o Espírito Santo fala para mim: ei, não participa disso, que isso não vem de Deus. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu estou com uma intuição. Não é intuição, isso é o Espírito Santo. Tem lugares que eu me encontro e o Espírito Santo fala para mim assim: ei, sai daí agora. E muitas vezes eu não entendo, ele fala: sai daí agora. Eu saio do ambiente, mesmo o ambiente parecendo favorável àquilo que eu desejo. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Então Moisés ele foi chamado para uma missão, mas perceba que a missão foi quase abortada por causa de uma falta de atitude que Moisés não teve. Só que detalhe, Moisés foi criado por Joquebede, Miriam e a filha de Faraó. Quando você não tem uma figura de paternidade sobre a tua vida, provavelmente você vai deixar de tomar algumas decisões. Mas eu quero aqui nessa noite abrir um parênteses. Eu não estou falando de um pai físico, de um pai biológico. Eu estou falando de um pai espiritual. Talvez, provavelmente, alguns aqui não tenham aí os seus pais juntos nesse momento. Talvez alguns aqui, de repente, nunca nem conheceram o seu pai. Mas eu não estou falando de um pai biológico, estou falando de um pai espiritual. Estou falando de um pai que está o tempo todo. Por isso que Jesus, o tempo todo, ele ia para o pai, ele clamava ao pai, ele largava os discípulos e subia ao monte, porque ele precisava se abastecer, ele precisava se alimentar com o pai, ele precisava entender aquilo que o pai estava dando de direção. Ele não tomava uma decisão sem antes consultar o pai. Ele não fazia nada na terra sem antes consultar o pai. Ele andava juntinho com o pai, porque quando você anda junto com o pai, quando você é direcionado pelo pai, as tuas decisões são acertadas. A sociedade que muitas vezes você quer fazer e você não deveria ter feito, e a sociedade que você fez que não deveria ter feito, que trouxe você talvez a falir, é porque você não consultou o teu pai. Porque se você tivesse consultado, teu pai teria dito: não entra nessa sociedade que não é minha. Relações às vezes que você entra e que Deus nunca esteve nela. Só que olha que coisa incrível, Moisés, ele foi chamado de libertador na Bíblia. Ele foi de fato libertador. Ele vai até o Egito, ele liberta o povo, ele tira o povo do Egito. Depois que tudo isso acontece, Deus agora já não quer mais matar Moisés. Deus agora quer permitir que Moisés continue a missão. Porque quando nós cumprimos aquilo que Deus chama de aliança nas suas escrituras, quando a gente cumpre aquilo que Deus chama de obediência nas escrituras, Ele tem prazer de nos ajudar com que a missão seja completa. E Ele disse: olha, libera o meu povo, o meu filho primogênito Israel, para que eles me adorem. Se vocês não liberarem o meu primogênito, eu vou matar o de vocês.
Eu pergunto, a última praga, Faraó não quis libertar, o que aconteceu? Moisés marca com sangue nas vergas das portas, porque o espírito da morte, quando passar, ele vai matar todos os primogênitos, exceto aqueles que tiverem a marca do sangue. Aí o espírito da morte vem, detalhe, o espírito da morte, a gente precisa entender, ele não veio para matar só os egípcios, ele veio para matar todos os primogênitos. Porém, ele não matou os judeus, porque os judeus tinham a marca de sangue sobre os umbrais das portas. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer com isso que se eu e você tivermos a marca do sangue de Jesus na nossa vida, a morte vai passar por cima da gente, não vai nos tocar. Glorifica o Senhor. Existe uma diferença muito grande entre tranquilidade e paz. Quem quer paz aqui? Levanta a mão, seja sincero. Tem uns que querem continuar vivendo a tribulação. Vou perguntar de novo, quem quer paz aqui? Levanta a mão. Pô, agora sim, pô. Quem quer paz? Aí fica todo mundo assim, pô. Mas existe uma diferença muito grande entre paz e tranquilidade. A gente muitas vezes acha que paz é ausência de luta, e não é. Tranquilidade é ausência de luta. Paz é permanência de Deus na nossa vida. Exemplo que eu vou te dar. Os discípulos entraram no barco e foram atravessar para a outra margem do rio, do lago de Genezaré, mar da Galileia. Eles entram no barco, Jesus disse que eles iam para o outro lado. Jesus estava no barco dormindo. Veio uma grande tempestade. Em outras palavras, não tinha tranquilidade, mas tinha paz. Eles ficaram desesperados, mas Jesus continuou dormindo, porque todo lugar em que Jesus habita, por mais que o mar esteja revolto, sempre vai ter paz. Nós temos a convicção de que para termos paz, a gente está muito cansado. Aí a gente está cansado, a gente tira um dia de descanso. Pastor, eu preciso de um dia de descanso para ter paz. Às vezes a gente volta daquele lugar que a gente foi mais cansado do que a gente estava. Porque não é o lugar que é o descanso. Por isso que os judeus, eles têm o costume de guardar o sábado, é o dia do descanso. Aí Jesus fala assim, eu sou Senhor do sábado. O que Jesus está dizendo? De nada adianta você descansar no sábado e voltar mais cansado. O teu descanso só existe em um lugar, que é em mim. Se você quiser descansar, só existe um descanso, que é em Jesus. E esse descanso não é vindo para o culto no domingo. Esse descanso é entrando dentro do teu quarto, tendo um nível de relacionamento com Ele. Porque é onde todas as tuas lutas, as tuas tribulações ficam dentro daquele quartinho lá. Você entrega tudo para Ele, agora Ele assume todo o controle e cuida de tudo. Aí você tem paz. Desculpa a expressão, o pau está quebrando lá fora, mas a paz está dentro do teu coração. Muitas vezes eu tenho na minha vida muitas lutas, muitos problemas para resolver, mas diante do Espírito Santo de Deus que aqui está, eu tenho paz em tudo aquilo que eu faço na minha vida. Eu não fico atribulado, desesperado o que vai acontecer, porque eu sei que o mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que vai fazer se cumprir tudo aquilo. E quando a gente entende essa relação de pai e filho, quando a gente entende que Ele é um pai, se você reparar, eu sempre quando vou orar eu falo assim, Pai, 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 porque quando eu entendi que Ele é muito mais do que o meu Deus, mas Ele é o meu Pai. Quando um pai vê um problema na vida de um filho, por mais que o filho sofra, quem sofre mais é o pai. É assim, isso não é? O filho está doente, a gente olha e fala assim, Senhor, se preciso for, tira a doença de lá e passa para cá, mas deixa ele ficar bonzinho, assim ou não? Porque assim, e eu te pergunto, se eu e você pensamos assim, imagina como pensa o nosso pai. As lutas que nós enfrentamos não são nossas lutas, são lutas dele. Só que muitas vezes nós tomamos posse dessa luta e queremos guerrear as nossas guerras, ao invés de pegar todas as tribulações e jogar no altar dele. Você ainda está aqui comigo? Moisés foi chamado para essa missão e quando ele vai para essa missão, Deus no meio da missão quase que aborta o propósito. Deus ia matar de fato Moisés, ia mesmo. Se Zípora não tivesse feito o que fez, Moisés seria morto. Porque eu volto a repetir, Deus está muito mais preocupado com a circuncisão de um filho do que com a salvação de uma nação.
Deus está muito mais preocupado que você pregue para os seus do que você pregue para aqueles que estão fora. Deus está muito mais preocupado que você seja de fato quem Ele quer que você seja, do que você mostrar para os outros aquilo que você não é. Muitas vezes nos preocupamos de mostrar para os outros que somos algo que no fundo nós sabemos, nós mesmos sabemos que nós não somos. Queremos que os outros olhem para nós da forma como nós gostaríamos de ser vistos por eles. Quando na verdade a nossa maior preocupação não é a forma como as pessoas nos enxergam, mas é a forma como o nosso Pai nos vê. A Bíblia diz que Ele nos vê em secreto e Ele vai recompensar publicamente. E toda essa recompensa está ligada diretamente ao teu nível de relacionamento com Ele. Quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai ver um homem chamado Davi. Davi é um homem que, eu não sei se faz sentido para você, mas quando eu leio a história de Davi, Davi muitas vezes dá um nó na minha cabeça, porque Davi tem atitudes que eu confesso que eu mesmo não teria algumas atitudes tão ruins como ele teve. Mas Davi, da mesma forma que ele tinha atitudes ruins, ele fazia coisas que eu nunca imaginei fazer. O amor, o nível de relacionamento dele com Deus é algo tão incrível, que Deus é tudo na vida de Davi. Davi não está preocupado com o trono, com a coroa, com os bens. Davi não está preocupado com o povo. Davi está preocupado com Deus. Davi só está preocupado com o nível de relacionamento. Ele não quer decepcionar o Senhor. Todas as vezes que ele decepcionou o Senhor, ele decepcionou sem saber que estava decepcionando. E quando alguém chegava para ele e dizia: ei Davi, você pecou, a Bíblia diz que ele lançava o rosto em terra, se arrependia, e ele não fazia mais aquilo que ele havia feito. Davi entendia que a coisa mais importante para ele era não decepcionar o seu pai. Por isso a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus, eu tenho dito nesta casa, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter um respeito incondicional de Deus. Temer a Deus é você olhar para Deus e, antes de você tomar alguma atitude, você se perguntar se isso agrada ou não o coração de Deus, o coração do Pai. Quando você anda nesse lugar, você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou. Você começa a ver coisas que você nunca viu. A gente vai para as Escrituras, a gente vai ver um homem também chamado Saul. Saul, ele foi levantado como rei, ele começa o seu ministério muito bem, mas de repente Saul se perde com todo aquele glamour. Por isso a Bíblia diz que o grande problema não é começar, mas é como se termina. Muitos começam bem, mas o terminar é que é mais importante. Porque o meio do processo, a gente começa muito bem, mas no meio do processo, a gente acaba se iludindo com as coisas que acontecem na nossa história. Tem pessoas que nunca ganharam dinheiro, começam a ganhar, se transformam. Tem pessoas que nunca tiveram nada, começam a tê-las, começam a mudar completamente a forma de andar. Tudo isso está ligado diretamente a um nível de relacionamento nosso com o nosso Pai. Deus, Ele não é um Deus que está lá nos céus, Ele é um Deus Pai. Por isso que, se a gente parar para refletir, eu já falei aqui, vou repetir, as pessoas falam, todas as religiões levam a Deus, e é verdade, levam ao Deus deles. Mas só Jesus leva ao Pai. A Bíblia diz, ei, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então só Jesus leva ao Pai. E quando eu me relaciono com Jesus, o meu irmão mais velho, o meu primogênito, ou melhor, o primogênito do Pai, quando eu me relaciono com Ele, Ele me leva diretamente ao lugar, porque Ele conhece toda a trajetória, porque Ele já esteve lá. Você está comigo aqui ou não? Já estou indo para o fim. Lucas capítulo 15 nos conta uma parábola, onde tem 3 histórias dentro da mesma parábola: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, ela se perdeu, o pastor larga as 99 e o pastor vai atrás da ovelha perdida e pega a ovelha perdida e traz de volta. A Bíblia não relata detalhes, mas um pastor, quando ele tem que trazer uma ovelha de volta, ele normalmente quebra a pata da ovelha, coloca nas costas e traz a ovelha, porque a ovelha é um bicho muito rebelde.
A Bíblia fala da dracma perdida, e essa dracma foi perdida dentro de casa. Perceba que a dracma foi perdida dentro de casa, e para se achar a dracma, foi necessário, em primeiro lugar, acender a luz. Só que quando você acende a luz, antes de você achar a dracma, você vê a sujeira. Muitas vezes queremos achar alguma coisa dentro de nós, mas não nos preocupamos com a sujeira que está dentro. Queremos primeiro achar, independente da sujeira que se encontra. Ninguém acha em lugar sujo. Mas eu quero ficar na terceira parte da história, sobre o filho pródigo. A primeira, o pastor vai atrás da ovelha. A segunda, a mulher varre a casa para achar a dracma. Mas a terceira história diz que o filho caiu em si. 2 filhos moravam dentro de uma casa com o pai. O mais novo diz para ele que estava cansado daquela vida, pediu para o pai dividir a herança, dar a parte que cabia a ele. O pai vende tudo, dá a parte dele, ele pega a parte dele. A Bíblia diz que ele sai e gasta dissolutamente, com as meretrizes, com a bagunça, com a bebida, com tudo. Depois que ele fica duro, ele não tem nem alfarroba de porcos para comer. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. Eu amo essa parte. E caindo em si, o pai não foi atrás dele buscar, ele caiu em si. Aí quando ele cai em si, ele lembra que na casa do pai dele, os servos lá se alimentavam bem, tinham tudo do bom e do melhor. Aí ele fala assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para o meu pai me tratar como um servo. Ele volta, ele já montou tudo na mente dele, como é que é a frase que ele vai falar. Aí ele chega para o pai e fala assim: pai, eu pequei diante dos céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus servos. A Bíblia diz que antes dele terminar a fala, o pai manda pegar um anel, uma sandália e uma roupa nova. Coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália nos pés e coloca a roupa sobre ele. Em outras palavras, o pai está honrando o filho. Aí o pai fala assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora pega isso no teu espírito aqui, eu estou fechando. Dentro da mesma casa tem um outro irmão mais velho, que está voltando do campo, vê aquele alarido de festa e pergunta: o que é isso aí? Aí falam: é o teu irmão que estava sumido, ele chegou agora e teu pai deu uma festa para ele. Aí ele pensa: poxa, ele pega metade da herança do papai, gasta tudo. Agora ele volta para casa achando que nada aconteceu. Aí ele vem triste, ele não quer nem entrar na festa. O pai vai lá fora buscar ele, é o que está escrito na Bíblia. Quando o pai vai buscar ele, ele fala assim: o que houve? Ele fala assim: pai, eu ando contigo há tanto tempo e tu nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. E esse teu filho aí que fez tudo o que fez, tu está honrando ele. Aí o pai vira para ele assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é meu é teu. Você está preocupado com um cabrito que eu não dei para você comer com os teus amigos? Filho, eu não te dou só um cabrito, eu te dou toda a fazenda. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar, já pegou, né? Eu quero chegar aqui dentro da mesma casa. Existia um que no momento da escassez, ele caiu em si e ele lembrou do amor do pai na casa. O outro, que morava dentro da mesma casa, não conseguia ver esse amor do pai por ele. O mesmo pai, a mesma casa, o mesmo ambiente, 2 filhos. Pastor, seja um pouco mais direto, que eu estou quase entendendo, mas eu quero que você seja mais direto. E aqui eu encerro. Todos os domingos a gente sai da nossa casa, a gente vem para a casa do nosso pai, para escutar uma única mensagem, que sai deste altar, independente de quem prega. E muitas vezes, alguns saem daqui entendendo o amor do pai. Outros saem de dentro da casa do mesmo pai, sem entender nada daquilo que foi falado. Porque a situação não está com quem fala, mas está com quem recebe. Segura um pouquinho. Está com quem recebe. E quando nós entendermos que Deus, Ele não é um Deus que está lá no céu, num trono de glória. Mas quando nós entendermos que esse Deus, a Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés. Esse Deus que é gigantesco, Ele resolveu se diminuir,
entrar dentro de um pecador, dentro de mim, dentro de você, para habitar dentro de nós, porque você pode não crer nisso, mas ele está dentro de você, está dentro de mim. Quando a gente entender que esse Deus está dentro da gente, está gemendo, por isso que a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, está gemendo, querendo nos revelar coisas, mas muitas vezes a nossa mente cauterizada, a gente não consegue entender. E hoje nada conta. Se fala muito em mentor. Mentor é quem toca na mente. Pastor é quem acessa o coração. Eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas eu quero que você pegue isso no teu espírito. Eu não quero que você abra a mão do mentor, mas eu preciso que você entenda que existe um pastor, o bom pastor, não o pastor Léo, o bom pastor chamado Jesus, que não abre mão das suas ovelhas. Ele não veio para acessar só a tua mente, também acessa, mas ele veio para acessar o teu coração. E se você entender que quando você deixa de acessar o teu coração, por isso que a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele é a fonte da vida. Se você entender que só existe uma pessoa para acessar o meu coração e o teu coração, que chama-se Jesus, e Ele é aquele que habita o tempo todo dentro de nós. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3 em 1, eles habitam dentro de mim e dentro de você, e eles querem nos revelar, através daquilo que a Bíblia nos fala, lugares, acessos, aonde nós nunca imaginamos chegar. Então dentro da mesma casa, um filho cai em si e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O meu pai me ama, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas o outro que está dentro da casa do pai, não consegue entender o amor do pai, mesmo estando dentro da casa, porque ele está muito mais preocupado, e aqui eu encerro mesmo, ele está muito mais preocupado com a atitude do irmão, do que ao invés de olhar para o coração do pai. Enquanto nós entrarmos na igreja, olhando para quem está do nosso lado, e aquilo que eles fazem, a gente nunca vai acessar o coração do pai. Glorifica o Senhor. Fica de pé, por favor. Coloca para mim Deuteronômio 22:8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, faça uma mureta, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O texto está dizendo o seguinte: quando você fizer uma casa nova, lá no terraço da tua casa, coloca uma mureta em volta, porque pode alguém te visitar, chegar lá, como não tem mureta, andar sem ver, cair lá de cima e morrer. O que isso tem a ver com a nossa mensagem, pastor? Você está aí, já entendeu, né? Nós somos essa casa. Se a gente não cercar essa casa, muitas vezes a gente vai deixar aquilo que está dentro de nós sair e ser completamente destruído. Por isso que muitos sentimentos a gente deixa aflorar dentro de nós, sentimentos de ciúmes, de inveja, de fofoca. A gente deixa muitas coisas aflorar dentro de nós, porque a gente não consegue entender que a gente está perdendo o nível de relacionamento com o Pai. Porque quando a gente acessa o coração do Pai, e o Pai acessa o coração do Filho, a gente não está preocupado com aquilo que está acontecendo do nosso lado, mas a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo aqui em cima. Por isso que você não tem que buscar autoajuda, você tem que buscar a ajuda do alto. Autoajuda não ajuda ninguém, a ajuda do alto resolve todos os problemas. Jesus precisa ser suficiente para você. Jesus precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por você ter se entregue numa cruz por mim e pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, por esse amor tão precioso que Tu tens por nós. Tu és o nosso Pai, por isso que a Tua palavra diz Abba.
Abba significa querido paizinho. Tu és o nosso verdadeiro Pai, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis da vida, aquele que está presente em todos os momentos confusos, aquele que é o socorro bem presente. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a olhar para Ti não como um Deus que está lá no céu longe de nós, mas nos ajuda a enxergar um Deus presente em todos os momentos de angústia. Nos ajuda a enxergar um Pai que não está aqui para corrigir, para castigar o filho, mas para corrigir e, se possível for, açoitar, porque a Tua palavra diz que só faz isso com quem Tu amas. Firma os nossos pés, papai. Firma a nossa mente, o nosso coração. Nos ajuda a entrar em lugares aonde somente Tu tens para nós. Fecha todas as portas que não foram abertas por Ti. Não deixa que a dúvida possa entrar na nossa mente, mas que tenhamos certeza dos lugares aonde o Senhor quer que acessemos. Nos ajuda a entender, Deus, que muito mais vale circuncidar um filho do que ganhar uma nação. Nos ajuda, Pai, a olhar para dentro da nossa casa, que é o nosso primeiro ministério. Nos ajuda, Pai, a cuidar dos nossos, porque de nada adianta. Por isso que Paulo escreve: como vai cuidar da casa de Deus se não sabe cuidar da sua própria casa? Não queremos viver essa mentira, Senhor. Nos ajuda, nos esconde atrás de Ti, Pai. Traga sabedoria suficiente nesta noite, para que possamos olhar para Ti, não como os olhos de um homem que vive numa religião, mas de um filho que procura um pai, de um filho que grita: Abba, Pai. Se manifesta para nós, Senhor, nesta noite. Visita a nossa casa, Senhor, visita os nossos. Revela-te aos nossos meninos, Pai, aos nossos filhos e filhas. Nos traga, meu Pai, uma identidade verdadeira do que o céu tem para nós. Não queremos mais viver aquilo que o mundo que nós vivemos tenta colocar sobre nós. Obrigado por esta noite, Jesus. Obrigado pelo Teu povo, obrigado pela Tua igreja, obrigado por tudo que Tu tens feito sobre este lugar. Nós Te rendemos honras, glórias e louvores. Tu és merecedor de todas as coisas. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes todos os dias, até que Tu volte. Que você tenha a melhor semana da tua vida, a melhor semana da tua história. Eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor.